começando mais um Come Together, um talk que traz investidores, varejistas e empreendedores para uma boa conversa, oportunidade da gente conhecer trajetórias e motivações de pessoas inspiradoras. Ele fez da máxima que é na crise que se criam as melhores oportunidades, a verdade da vida dele. E da barraca da feira, um grande império. Até porque são 42 lojas espalhadas por todo o Brasil, mais de 6.500 pessoas empregadas nos seus negócios e mais de 300 crianças ajudadas mensalmente pelo seu instituto. Eu estou falando do Ricardo Roldão, que é o fundador e hoje conselheiro do Grupo Roldão, mas tem uma coisa mais especial. Ele é meu conterrâneo de freguesia do Ó, né, Ricardo? Bate aqui, que a gente aqui é freguesia do Ó. E eu não podia deixar de dizer isso, porque eu me sinto parte da história do Roldão, que eu conheci o Roldão ainda, que já não era da primeira fase, que você vai contar tudo, mas da portinha da rua do Citiantes. E eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite. E assim, eu espero que a gente consiga traduzir um pouco da muita inspiração que é a tua história, a tua jornada até aqui. Bem-vindo no Come Together. Muito obrigado, Flávia. É um prazer estar aqui com você, principalmente pela questão do ecossistema que vocês representam, né? Que é a beleza do varejo, que o que está entre comprar e vender, né? É tudo aquilo que está no meio, estratégia, tecnologia, canais, etc. E tudo isso me encanta muito. Muito bem, muito bom. Estou muito feliz, porque aqui a gente só traz gente assim, legal, inspiradora, e a nossa régua só está subindo, Bom, antes de tudo, não tem como falar de Roldão sem antes contar de Ricardo Roldão. Então, pelas suas palavras, quem é você? Nossa Senhora, vamos lá. Bom, eu gosto de dizer, assim, das minhas origens, né? Eu sou neto do Núncio e da Ana, meu avô é italiano, minha avó, meus avós maternos, né? Sou neto do João e da Laurinda, os meus avós paternos, que são portugueses. Meu pai, que é o João também, que é português, e minha mãe, Maria, que é filha de italiano, uma história muito bacana. Eu venho de uma família nós somos 4 irmãos, 4 homens. Eu sou o terceiro deles e nasci na freguesia do Ó. E hoje eu estou casado, tenho 4 filhos. Animado. Você sabe que isso é uma brincadeira que eu sempre faço, que quando eu comecei a fazer a primeira loja lá na freguesia do Ó, eu falei, gente, eu preciso ter pelo menos um filho em cada loja para tomar conta, né? Mas só que quando chegou na 4ª loja, eu falei, gente, é melhor a gente começar a pensar diferente, porque senão teria que ter 42 filhos hoje, né? Então, tive filhos por atacado também, filhos maravilhosos, e é isso. Eu acho que para falar de Ricardo, como pessoal e familiar, é isso. Boa. Eu ouvi um podcast seu recente, né? E você fala que o seu day one como empreendedor começa no dia em que você abre a geladeira da sua casa, que costumava ser uma geladeira com fartura, e você pergunta sobre a frutinha, cadê a frutinha? Não tem nenhuma frutinha hoje? E aí a sua mãe chora. E eu acho que eu queria muito ouvir essa história de novo. Eu quero que você conte aqui para todo mundo o que aconteceu a partir desse dia. O meu pai, eu tinha 9 anos de idade, meu pai era feirante, português, sempre teve muita fartura em casa, e meu pai acabou pegando tuberculose, teve que ficar 3 ou 4 meses no hospital, num sanatório em São José dos Campos, e esse episódio foi com meu irmão, né? O meu pai já no hospital, a minha mãe lá dependendo de 2 tios meus, um tio que dava o pão e leite, que tinha padaria, como um bom português, e um outro tio, irmão do meu pai, que dava o supermercado. Mas, obviamente, que era tudo mais restrito, né? E meu irmão, teve essa cena do meu irmão, que abriu a geladeira, e minha mãe chorou, a gente não entendeu nada, mas a gente percebeu que tinha algo errado. Foi ali que eu comecei como empreendedor, porque
porque eu busquei um amigo do meu pai que tinha barraca de feira e fui trabalhar na ponta da barraca vendendo limão com 10 anos de idade para poder ajudar minha mãe e o fruto daquele trabalho foi eu poder trazer 2 caixas de maçã cheias de frutas no final da feira de domingo. E o mais gostoso é que ele me dava 2 pastéis e um caldo de cana. Então, isso está na minha memória também. Então, é essa história que eu acho que o empreendedor, como vários no Brasil, principalmente na situação atual que nós vivemos, de, sei lá, 5, 6, 7 anos, ou mesmo no plano real, que são os empreendedores por necessidade, né? Por necessidade. E eu acho que eu sou um desses empreendedores que acabou se transformando em empreendedor, comerciante. Eu costumo dizer que eu gosto de ser vendedor, né? Que tudo na vida é comprar e vender. Então, isso me transformou no empresário que eu sou hoje. Como é que foi essa trajetória do Roldão para você? Bom, eu me lembro lá da portinha e da Rua do Sitiantes, que a gente ia lá e dizia, olha, eu quero tanto aí de frios, e era um balcão, e a gente pedia as coisas e era realmente era uma garagem, assim, era como se fosse uma garagem, né? O que aconteceu depois disso, assim, né? Porque hoje Nossa, Flávia, nessa época a empresa já era grande, hein? Então, já tinha crescido, já tinha expandido o negócio. O episódio anterior eu comecei com meu pai, porque meu pai começou, depois que ele se recuperou da tuberculose, ele comprou um Fusca, ele começou a vender linguiça numa clientela que ele fazia perto dos locais que ele fazia feira, e ele com Fusca, com o chassi reforçado. Aí depois que a empresa cresceu, ele dobrou de tamanho, comprou uma Kombi e contratou o primeiro funcionário, que era eu. Eu devia ter 10, 11 anos de idade. E durante um bom tempo a gente vivia como ambulante, ou seja, você enche a Kombi, sai nos comércios, o cliente pede e você entrega na hora. E chegou um momento que, essa acho que é uma das primeiras grandes mudanças como empreendedor que eu tive, de falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada, por que eu encho a perua, vou lá, tem coisa que falta, tem coisa que sobra, eu sou obrigado ainda a tirar da perua. Aí eu acho que com uns 14 ou 15 anos, falei para o meu pai, ó, a partir de hoje eu vou antes no cliente e tiro o pedido. Você fica aqui, eu telefono, você separa os pedidos, aí quando eu voltar a gente vai entregar o que realmente o cliente quer. Sim. Aí nós passamos de ambulante para distribuidor. Mas isso ainda era na lavanderia da minha mãe. Quando você conheceu a gente na Rua dos Sitiantes, isso foi em 1992, para você ter uma ideia. Você era menina. E aí, desse movimento de ambulante para distribuidor, para loja balcão na freguesia do Ó, a gente passou para distribuição maior quando a gente comprou um imóvel ali na Rua Parapuã, que era da Votorantim, que era um depósito de cimento. Mas nós fizemos um investimento maluco nesse negócio e depois nós descobrimos que estava tendo o primeiro concorrente de atacarejo, que nem chamava atacarejo na época, chamava de atacado, veio para Casa Verde e começou a fazer concorrência com a gente na distribuição. Aí eu fui lá entender o que era aquilo. Aí todo aquele investimento que a gente fez na distribuição, gente, isso aqui acho que não vai dar mais não, porque está pipocando essas lojas. Aí foi que em 2000 nós tomamos, final de 2000 para 2001, nós tomamos uma decisão de fazer a primeira loja de atacarejo no modelo que é hoje. Então eu acho que o empreendedor, ele tem que ter esses gatilhos de mudança visando o quê? O que o cliente dele espera. Sim. E agora o grande desafio no mercado como nós estamos vivendo hoje é qual que é o próximo modelo vencedor, né? Porque a gente já percebe que mesmo o atacarejo ele vem se perdendo um pouco nessa questão de definição de canal, definição de custo. Então isso acho que eu estou precisando ter outro insight para ver qual que é a próxima mudança. Porque ele nasceu com uma cara, né, o atacado, ele tinha uma função, né,
que era justamente poder trazer o benefício do comprar em atacado, e isso tinha um benefício até, acho que fiscal, do ponto de vista para o varejista e, obviamente, para quem estava comprando no CNPJ na ponta. E depois isso foi mudando, né? Porque hoje é o atacarejo de verdade, assim, porque hoje você vai lá e eu compro um leite, eu não preciso comprar uma caixa, né, de 12. Hoje está mais rejo do que atacar. Então, é isso, está mais Essa que é a rejo. verdade. E eu acho que essas mudanças que estão sendo feitas, quando você percebe hipermercado se transformando em atacarejo, eu não sei como que vai ficar isso na cabeça do consumidor, com tanto serviço, custo subindo. E eu acredito que a gente já percebe hoje mesmo, notícia fresca, que a Nielsen divulgou ontem na nossa associação, em que o atacarejo na cidade de São Paulo ele cresceu 0,7% mesmo as lojas, e São Paulo, Grande São Paulo, e 3% o interior. Imagina, a gente vem sempre de 2 dígitos nos últimos anos. Isso mostra um pouco a percepção do consumidor em relação ao atacarejo. E a diferença também de preço já não está mais tão grande como era antes. São Paulo ainda, porque é mais competitivo, mas uma média do Brasil todo, você já está falando numa diferença de 5%, 6%, já chegou a 12%, 13%. Então, é desafiador. Acho que cada um vai ter que descobrir qual que é o modelo ideal, e cada consumidor hoje já tem o seu atacarejo para chamar de seu. Sim. No estado de São Paulo, 98% dos municípios já são atendidos por um atacarejo. E é uma coisa, é muito regional, né? A gente vê que tem, assim, alguns players que, enfim, a nossa vida é varejo, né? A gente acorda e dorme falando disso. A gente tem amenidades de vez em quando. O nosso negócio é falar de varejo. A gente pode falar de uma série de vez em quando, né? De vez em quando, ainda mais lá. Um livro! Pensa que às vezes ainda é de varejo, fala, poxa, mas tudo bem. Mas a gente vê que esses players são muito regionais. A gente vê caras que faturam, a gente tem lá o ranking que a SBVC faz, que o Eduardo Terra, nosso sócio, preside. E você vê os 300 maiores varejistas do Brasil, tem nomes que você fala, gente, de onde é esse cabra? Porque eu não conheço. E quando você vai ver um supermercado, sei lá, na região norte, é um supermercado na região centro-oeste, que para nós que estamos no sudeste, a gente fica muito aqui às vezes na nossa bolinha e esquece, né, que o Brasil é um país territorialmente aí gigantesco. Queria linkar uma pergunta aqui, uma outra curiosidade que eu tenho, porque é isso, você é empreendedor raiz, é o cara que é raça, né? É o empreendedor por necessidade, mas isso é diferente hoje, como é a vida do novo empreendedor, porque hoje já tem uma série de estrutura, recurso, mentorias. A gente tem diversas casas hoje que são especializadas justamente para preparar alguém para empreender. Escolas de empreendedorismo, né? Coisas que não existiam. E aí a minha pergunta é mais focada nisso, assim. Lá atrás, que não tinha acesso, não tinha nada disso e tal. Você acha que teve algum gap, alguma coisa que te atrapalhou, te prejudicou em algum negócio e que hoje você fala, cara, se eu tivesse essa estrutura naquele momento, enfim, tinha sido algo diferente? Acho que tem uns 2 ou 3 pontos nessa questão, Flávia, mas eu acho que o principal dele é que, na verdade, você, dos 0 aos 20 anos, você tem que sempre procurar ter um bom professor, excelente professor. Dos 20 aos 30, ter um excelente chefe que te ensine tudo. E dos 30 aos 50, desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua aptidão, ou seja, empreendendo, ou seja, por opção, sendo um executivo. Mas dos 50 em diante, você tem que pegar tudo isso que você aprendeu e ser mentor e ajudar os mais jovens. Só que na minha época, que eu era mais jovem e comecei a empreender com, sei lá, 12, 13 anos de idade, era tudo muito intuitivo, era tudo muito na raça mesmo. Você, via um cara maior ali, observava como ele fazia, visitava, verificava, tentava fazer igual.
Mas eu acho que um dos grandes gaps que eu tenho é eu com 22, 23 anos não ter tido, por exemplo, um mentor. Não ter tido um cara que falasse para mim, pô, o caminho por aqui, você não vai fazer atalho, mas de vez de você dar toda essa volta aqui, ó, se você for nesse caminho aqui, e se você buscar essa especificidade, se você buscar esse software, se você buscar esse consultor, você vai cortar bastante caminho de uma maneira correta. E é o que eu faço hoje, porque eu sou mentor de dois jovens que é a mesma coisa que tem 25, 30 anos, é a mesma coisa se, por exemplo, sei lá, o Abílio Diniz fosse meu mentor quando eu tinha 25 anos e ele 55, que eu acho que é mais ou menos a minha diferença de idade para ele. Já pensou que coisa fantástica? E hoje eu acho que o empreendedor tem essa oportunidade de buscar esses gaps para poder acelerar o processo. Sendo que também a competição hoje ela é muito maior, né? Quando a gente fala esse mundo aí de startup, retail tech, etc., fintech, meu, são milhares. Então, como sair na frente também? Deve ter algum cara bom que pode ajudar vocês aí a encurtar o caminho. A gente tem um papel aqui quando a gente faz, né, com os investidos, que é realmente assim, ajudar o cara nos projetos estruturantes e fazer a conexão dele com o varejista, que é onde ele entende que a solução vai acelerar, que a gente só investe em soluções que sejam para varejo. Mas esse passo anterior, né, dessa mentoria, a gente sempre coloca o que a gente chama de operating partner para ficar com o CEO da investida, mas esse gap, né, de trás do que, cara, sei lá, às vezes até na própria fundação da empresa, será que o cara está fundando alguma coisa que daqui a pouco, putz, isso não vai existir? Será que se ele conversasse com alguém ia falar um detalhe que ia conseguir mudar o caminho, mudar a diretriz? Eu acho que o que você está falando é muito rico. Comunidade, né? E tem alguns sentimentos que no início você tem sempre aquela síndrome do impostor. Puxa vida, mas Ricardo, você, cara, fez essa loja de atacado tão bonita. Eu falei, mas pô, isso aí qualquer um faz. E depois tem uma outra fase, que quando você está grande, você tem uma coisa que te pega, que é o ego. Que aí você acha que você é melhor que o outro, você acha que você não precisa perguntar nada para absolutamente ninguém, você sabe de tudo e você não precisa de um consultor, você não precisa de um mentor, você imagina, sua opinião, imagina, Flávia, que isso? Imagina. E tem essa época do ser humano também, que vale também para quem estiver nesse ponto de estar achando que é o super-homem ou sabe tudo, tem um pouco assim de humildade, saber buscar a informação, saber buscar uma visão diferente, saber buscar um olhar diferente. É o tal do long life learning, né? Você nunca pode perder isso, o ponto de você não aprender. Acho que todo mundo tem que ter uma missão de aprender uma coisa nova todo dia. E tem muita coisa para a gente aprender, né? Como tem, né? Me conta uma coisa, você, assim, dentro do que a gente está falando aqui de aprender, Roldão, família totalmente envolvida no negócio, é uma empresa que nasceu dentro da sua família e tem os movimentos de profissionalização, porque cresce e aí as decisões acabam sendo mais cadenciadas, porque não dá mais para tomar conta ali, né? Você tem que ir crescendo o seu time. Difícil trabalhar em família, né? Não é fácil. E eu falo por mim e imagino que em qualquer que seja o cenário nunca é. O que vocês fazem hoje nesse sentido para manter essa governança? Existe alguma metodologia? O que hoje o Roldão pratica para ter essa coisa uníssona em relação à família e negócios? Na verdade, Flávia, eu acho que a gente fala de governança, todo mundo fala de profissionalização. Eu acho que o principal de uma família empresária
é você fazer de tudo para o pessoal passar todo mundo o Natal juntos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E esse ponto vem do respeito, vem da admiração, vem principalmente da questão de você acreditar na pessoa que está ali comandando uma empresa, comandando uma área, e ter canais de comunicação abertos e transparentes. Tem uma metodologia que eu gosto muito, que é o seguinte: em toda família que tem comunicação, a comunicação gera transparência. A transparência gera confiança. A confiança gera tomada de decisão em conjunto. Toda empresa familiar que não tem comunicação, o que gera? A não transparência, que gera a desconfiança, que gera a não tomada de decisão conjunta, que vai gerar o conflito. E toda empresa familiar que tem conflito, você pode saber de uma coisa: você acha que ninguém sabe, mas todo mundo sabe. Todos os concorrentes sabem. E todas as empresas que eu conheci ao longo desses meus anos, que eu posso considerar mais o que eu estou no varejo puro mesmo, nos meus últimos 20 anos, todas as empresas familiares que eu vi que faltou a questão da comunicação e da transparência, perderam valor de mercado e deixaram de crescer, e praticamente muitas delas já não existem, e muitas delas que estão hoje aqui deixarão de existir. Então, por mais que o seu irmão não peça para você, ou no meu caso, já que daqui a pouco vem a terceira geração, se considerar meu pai, por mais que o meu primo não pergunte, que o meu irmão não pergunte, mas é minha obrigação informar, é minha obrigação ter comunicação que vai gerar essa transparência. E um ambiente de comunicação, de transparência, de confiança, ele só prospera. Então, acho que governança, a base dela é exatamente isso que eu acabei de falar. Maravilhoso. Porque você fica pensando, andar num cenário familiar, né, numa família que você está lá à mesa e aí ninguém fala nada, e aí as pessoas começam a encher a cabeça do quê? De interpretações, de suposições, e aí aquilo não é falado, assuntos que são velados. Então, tem várias coisas, né? E você sabe que é algo que a gente precisa desconstruir, porque às vezes é uma questão mesmo da gente não saber fazer isso no nosso dia a dia. Então, quando a gente trabalha com a família, isso precisa estar tão bem estruturado, e a forma como você falou dessa metodologia, que é isso, você não ter transparência, você não consegue ter confiança. Você não tem confiança, você tem, no fim do dia, você vai ter conflito, porque, não, né? Sem dúvida. Muito legal, achei tático, ficou tático aqui para todo mundo entender, né, como é que o restante eu funciona. acho que são os comitês, são as regras, é isso, é transparência. Se você hoje, então, quantos anos já empreendendo, né? 40, você falou? Eu não tô tão novinho assim, eu tô com 53, com um corpinho de 52 e 11 meses, mas eu tô com 53, eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos de idade. Mas uma outra coisa também, Ricardo, o que fez você ir para o conselho, o que fez você não querer ser mais um executivo direto lá? Na verdade, não são 43 anos de experiência, né? Posso ter tido minha fase de faculdade, minha fase de pós-graduação, a minha fase de algumas inovações, ou a fase de realmente um aprendizado, de sair de ambulante, virar distribuidor, de distribuidor ter loja-balcão, de loja-balcão ter uma loja de autosserviço, e de autosserviço criar algumas tecnologias no varejo. Tudo isso você está aprendendo. O resto é repetição. Eu acho que a gente tem uma vida só para viver, que a gente pode produzir outras coisas, como o Instituto, por exemplo, como outros negócios que eu tenho, como eu também, a família também tem indústria
indústria, né, de lácteos também, que eu gosto muito de estar assim olhando de fora para poder ajudar o CEO que está lá, que também é meu irmão. Quer dizer, eu tenho um CEO no Roldão, que é meu irmão Eduardo, um CEO na indústria, que é o Roberto, e para poder ter no tempo livre de poder apoiá-los, ajudá-los na estratégia, ajudá-los assim em algumas decisões mais difíceis. Vocês são em 4? Somos em 4. E o outro também está trabalhando no Não, grupo? o mais Não, novo não participa, o mais novo não não participa, ele faz outra coisa. Boa. Se você olhasse para trás, hoje, alguma coisa você teria feito diferente? Posso contar uma história rápida? Pode, é para contar a história, a gente gosta de Porque história. isso quebra muito tabu, né? Você faria algo diferente, porque quando você faz algo há 10 anos atrás, você tinha uma consciência de que aquilo seria a melhor coisa que você está fazendo. Só que, passado 10 anos, na consciência que você teve hoje, que você tem hoje, você teria tomado outra decisão. Mas não dá para você culpar, eu não posso culpar o Ricardo de 40, não posso culpar o Ricardo de 30, não posso culpar o Ricardo de 20 anos. Porque eu tenho certeza que o Ricardo de 20, de 30, de 40, de 50, ele estava tomando a melhor decisão possível, ou seja, na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar. Mas só que, de repente, hoje, na minha consciência, talvez não. Então, tem uma história que eu vou contar muito rápido, que é de um chinês, que ele tinha um cavalo. E os vizinhos da província falavam: seu Chung, o senhor tem que colocar o cavalo para o grande prêmio que vai ter de todos os cavalos da China. Ele respondia: isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Levou o cavalo, ganhou em primeiro lugar. O pessoal: ô, seu Chung, parabéns. Ele falou: isso pode ser bom, pode ser ruim. Uma semana depois, o cavalo sumiu. O pessoal: ô, seu Chung, o cavalo sumiu. Ele falava: isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Passado mais uma semana, o cavalo voltou com mais 12 cavalos selvagens. O pessoal: seu Chung, mais 12 cavalos. Ele falou: isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Ele, como eu, tinha 4 filhos. O mais velho era homem, mais 3 meninas. Ele pegou o filho dele mais velho para... Ele era machista, né? Pegou para adestrar os cavalos selvagens. O 11º cavalo derrubou o filho do seu Chung e ele quebrou a perna. O pessoal: nossa, quebrou a perna. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Uma semana depois, o exército chinês passou nas províncias recrutando todos os jovens para o exército. Eu ia falar outro termo, não era recrutar, mas tudo bem. Recrutando todos os jovens para o exército. O filho do seu Chung não foi porque estava com a perna quebrada. E todo mundo desistiu de falar qualquer coisa do seu Chung. Eu também teria desistido. Porque, na verdade, é uma tradução. Pode ser bom, pode ser ruim, mas, na verdade, é uma bênção ou é uma desgraça. Na verdade, é tudo como você vê. Porque você pode ver como uma grande desgraça ou você pode ver aquilo como uma grande oportunidade. Então, na verdade, o fato que acontece com você, para você se arrepender ou não, só depende de como você olha para ele. Que pode ser uma baita oportunidade ou como pode ser uma baita desgraça. Se você achar que é uma desgraça, vai ser uma desgraça. Se você achar que é uma oportunidade, vai ser uma oportunidade. Então, para essa pergunta que você me fez, Flávia, depende. Pode ser bom, pode ser ruim. Depende de como você olha para o problema. Hoje, por exemplo, nós estamos com um problema que não está crescendo, competição muito grande, mas eu vejo que num cenário como esse vai abrir diversas oportunidades. Estamos passando um momento difícil, o varejo brasileiro, por questões de Americanas, por questões de outros varejistas que estão passando grandes dificuldades, mas com certeza vai ter oportunidade. Sempre olhar, né, para esse... Pode ser bom, pode ser ruim, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Exatamente. É a perspectiva, né? Exatamente. E eu falo assim, eu vivo com empreendedores, né? Eu vivo muito com essa
essas pessoas que têm essa natureza, porque eu acho que isso é um dom, sabe, Ricardo? Não é para todos, assim, a gente pode empreender no nosso trabalho, a gente pode fazer coisas novas e tal, mas tem algumas pessoas que são mais vanguardistas mesmo, que vão à frente, e que bom, porque aí a gente pode ir, enquanto um vai tirando, vai desbravando, a gente vai plantando. Eu sou a pessoa que sai plantando, então eu não sou a pessoa que vai tomar o risco lá na frente, né, mas eu tô atrás dando retaguarda. Mas eu falo que, cara, o empreendedor, e o Eladio falou isso num dos últimos episódios, assim, ele falou, eu não posso nem ficar muito feliz e nem ficar muito triste. Quando tem uma notícia, o cliente deu turnover. Não, pô, tudo bem, então vamos recuperar, tá. Olha, o cliente aumentou, deu um upsell aqui, agora o nosso MR... Muito legal, que bom, tal. Mas assim, é basal, porque é isso, assim, pode ser bom, pode ser ruim, porque as coisas vão mudando e tudo depende da perspectiva que se olha. Então, isso você falou também atrás, né? Ser grato pelo que tem, mas também não ser petulante a ponto de achar que o que se tem já é demais. Esse equilíbrio também, ele também não é tão simples de se ter, né? Você sabe que uma vez eu gosto muito de ler, né? E tem um livro que chama O Lado Negro do Empreendedor. Acho que todo empreendedor deveria ler esse livro. E que ele diz o seguinte, uma frase, quando perguntam para você o que é ser um empreendedor, ele responde, ser um empreendedor é viver com incertezas todos os dias. Isso é ser empreendedor. Vai dar certo? Olha, espero que sim, mas se não der, amanhã a gente faz de novo, de novo, até dar certo. É muita Isso resiliência, né? Ah, total. Muita, né? E tem gente que faz isso de maneira natural. Tem gente que vai fazer com muito esforço e vai conseguir. E tem gente que vai desistir no meio, não tem jeito, é natural do ser humano isso. Deixa eu te perguntar, eu ia falar que dói crescer, né? Vocês cresceram e cada fase de crescimento teve dor, porque crescer dói. Hoje, você olhando para frente, a gente falou de olhar para trás, né? O Ricardo olhando para trás e falando pode ser bom, pode ser, né? Pode ser que não. Mas olhando para frente e para essa agenda de transformação que se tem, né? E essa dor que vai ser crescer com todo esse cenário, talvez que não esteja tão favorável. O que está como prioridade na agenda? E aí eu estou falando do negócio mesmo, assim, né? O que você hoje tem como prioridade, assim, nessa agenda de transformação, nessa agenda de realmente de mutação de negócios? A gente deixou de ser um operador de Primeira Guerra Mundial, onde a estratégia era aquela de você pega todo mundo, não sei se você assistiu Nada de Novo no Front, que era a estratégia de... Oh, meu Deus, como é que chama? Daqui a pouco eu lembro. Onde você morria metade dos seus soldados e você não avançava 100 metros de guerrilha. Sim. De guerrilha. E mais hoje para uma estratégia de sniper. Porque hoje quando você olha um modelo, principalmente estado de São Paulo que a gente atua, já está tendo uma certa canibalização, está tendo uma certa saturação do número de lojas. Então você tem que acertar muito bem o ponto e trabalhar muito bem nisso, para que não podemos mais ter pontos que a gente estima que a loja vai vender 15, 16 milhões, quando chega lá a loja vende 7 milhões. Isso está acontecendo com muitos concorrentes e conosco também aconteceu num passado bem recente. E uma outra coisa, sabe, Flávia, é aquele negócio da preocupação, qual que é o próximo, né? Qual que é o próximo modelo, o que nós devemos fazer na loja para melhorar a experiência do cliente, o que vai ser a próxima disrupção, né? Porque dizem que teve os supermercados na década de 70, depois vieram os hippers, que disruptaram os super, e agora veio os atacarejos, que está disruptando o hiper. Pode ter certeza que vai ter alguma coisa que vai disruptar os atacarejos. Ainda mais esses atacarejos, aumentando o custo, aumentando o serviço, aumentando tudo. Então, eu acho que a minha grande preocupação hoje, como conselheiro do Roldão, é trazer um pouco do que a gente vê
de informação que a gente capta, porque lembra que só sei que nada sei, e para ver qual que é o próximo passo, qual que é o próximo modelo que vai dar certo. E ter uma empresa mais justa, sabe? Eu acho que nós não podemos mais ter empresas que já se provaram que não dá certo, empresas que é o lucro acima de tudo, vamos matar o concorrente, vamos esfolar o fornecedor, vamos explorar o colaborador. Acho que isso não tem mais espaço no mercado. E a gente ter o cuidado de cuidar dos nossos colaboradores, respeitar os nossos fornecedores e todo um ecossistema, melhorar a comunidade em volta, fazer coisas a quais você vai se orgulhar lá na frente, né? Porque não sei se você sabe, os grandes empresários do final do século passado nos Estados Unidos, do outro século, como Carnegie, como Rockefeller, como JP Morgan, esses caras no final da vida, todos eles se arrependeram amargamente por aquilo que eles fizeram com as pessoas. Carnegie, para você ter uma ideia, ele tinha 10 horas por dia, 6 dias por semana nas minas dele. Um belo dia ele falou que tinha que aumentar a produtividade, aumentou para 7 dias por semana e 12 horas por dia de trabalho. Numa única mina dele morreu 3 mil mineiros. Aí no final da vida ele fez o Carnegie Hall, fez universidades. Por que o cara faz isso? Porque ele é bonzinho? Porque ele é filântropo? Não. Porque o remorso dele, a consciência dele está tão pesada, entendeu? Porque ele já sabe que ele vai ter que encontrar alguém, depende muito da religião que ele tenha, né? E pode ser que na nossa, que é catolicismo, ou não sei qual que é a sua, todo mundo, a gente aprende desde criança que vai para o inferno, né? Então ele quer recuperar aquilo. Mas acho que dá para a gente ser uma empresa justa, uma empresa correta, uma empresa que faça bem à comunidade acima de tudo e não o lucro a qualquer preço, como a gente estamos vendo aí algumas empresas que operam dessa maneira que eu acho que não vão se dar bem. Tem alguém, olhando para esses que eu já sei que não são a sua inspiração, né? Tem alguém em quem você se inspire? Olha, eu poderia falar aqui para vocês Elon Musk, Bill Gates, poderia falar Sam Walton, poderia falar Jack Welch, poderia falar um monte de caras que eu já li biografia, mas o cara que me inspira é meu pai. E hoje ele está nos negócios? Não, hoje ele tem a patrimonial dele, só pede que o Roldão pague o aluguel em dia para ele e é isso que ele faz. Não, mas meu pai é uma grande inspiração. Meu pai é um cara que veio do absolutamente nada e conseguiu formar 4 filhos com caráter, com vontade de trabalhar, com dignidade. Então, um cara que me inspira é meu pai. Maravilhoso. Olha, a gente tá, né, gente, assim, eu ficaria a tarde inteira aqui, pedir um café e tudo mais. Eu não posso terminar isso aqui, a gente ainda tem uma perguntinha. Eu sei que você é um cara que, assim, até no esporte você escolheu um negócio que precisa ter muita resiliência, né? Então, eu imagino que essa é a sua resposta, assim, um hábito que você tem que te ajude a oxigenar ou a performar melhor, ainda que não seja a bike, conta da bike, porque a sua história de superação da bike é tão legal, assim, de ter encontrado no esporte, né, algo que você ainda provou para si, que você era muito melhor do que você mesmo imaginava. Na verdade, eu com 32, 33 anos era sedentário, obeso e um belo dia eu resolvi correr. E é engraçado, né? Que eu era o Cobra, que fez um evento com a APAS, na revista da APAS, Treine com o Cobra, que ele era o treinador do Ayrton Senna. E aí ele colocava as planilhas lá para correr a São Silvestre. E eu fui e corri a São Silvestre em 2003. Depois nunca mais parei de fazer esporte. Aquilo me dava uma satisfação, um prazer, uma endorfina que era maravilhoso.
E aí, como nos negócios, você quer sempre se superar, né? Então eu comecei correndo, aí corri 10, 21, maratona, eu fiz quase todas as grandes maratonas do mundo, só não fiz Boston. E depois, maratona também já não era algo que me desafiava. Aí fui para o triatlon, aí comecei fazendo meio Ironman, depois fiz 3 Ironmans. Depois já era algo também que não me desafiava. Aí comecei a fazer prova de longa distância, atravessei os Estados Unidos 2 vezes, 2010, 2012, com o Race Across America. Depois fiz prova na África, na Mongólia, no Marrocos, nos Estados Unidos, na Europa. Fiz o Haute Route, que são provas que são os mesmos roteiros do Tour de France, amador. E Caminho de Santiago, e provas em Portugal. Agora, mês que vem, eu tenho uma prova de mountain bike em Goiás, lá, Perinópolis. Estou super Quantos ansioso. quilômetros? Essa prova é de 3 dias só, acho que vai dar uns 200 quilômetros. Ah, tranquilo, 3 dias só, gente. Perinópolis. Vai ser uma prova. E é subida? Tem bastante Então, elevação. não é que é uma coisinha assim, vai na reta, não. Você ainda vai subir, calma, tem um esforço ainda para Mas ser acho feito. que acho que todo mundo deve buscar. Para mim, além de fazer bem para o físico, para o corpo, eu acho que é uma válvula de escape, né? Porque quando você faz esporte... Nossa, oxigena, né? É outra história. Me ajudou bastante na minha trajetória. Muito bom. Muito bem. Quanta coisa, né? Negócios, família, esporte, tanta coisa boa. Freguesia do Ó, a gente tem muita coisa aqui. Você sabe que eu volto lá até hoje, né, Flora? Até hoje eu vou lá votar no Giacomo. No Giacomo. Mas o Instituto, assim, é algo que está ativo hoje, é o Instituto que funciona ali, então, né? essa loja que você conheceu lá, essa loja balcão que você conheceu na freguesia do Ó lá, hoje é o nosso Instituto. Nós temos 300 crianças lá que a gente trata com um baita carinho. A base do esporte lá é o judô. Nós temos atletas olímpicos que vão lá muitas vezes como voluntários da aula para as crianças. Temos o Instituto Alicerce, do meu amigo Paulo Batista, que dá reforço escolar também para os alunos. E temos alguns cursos profissionalizantes, porque como essas crianças, a origem dela são... Abrigos, né? Abrigos, principalmente da Prefeitura de São Paulo, eles com 18 anos têm que sair do abrigo. Então a gente ensina para eles algumas profissões e a gente sempre com empresas amigas ou o próprio Roldão consegue empregar. Isso legal. É bem legal. Muito legal. Isso é bem legal. Olha, a gente tem aqui um hi-bye, que é perguntas, respostas rápidas. Vamos lá. E para a gente caminhar para o fim, para esse papo tão bom. Você falou um livro, mas quero perguntar. Um livro? Um só? Quantos você quiser, você pode. Acho que 2 livros que eu adoro é Inteligência Emocional, da onde eu gosto de falar da história do chinês, desse livro que vem essa história que é fantástica. E um outro que eu li recentemente também, que me impactou muito, é Empresas que Curam. É justamente esse livro que conta a história de empresas imperialistas e empresas sacerdócio, empresas que fazem pelo bem. E é bem interessante porque ele mostra a batalha do 3G para comprar a Unilever. Então, vocês que são do varejo, principalmente do supermercado, leiam esse livro, porque eu acho que esse trecho é muito interessante, que o presidente da Unilever é um cara que pensa em pessoas, pensa em time, pensa em construção, e ele sabia que a Kraft Heineken, comprando a Unilever, ia vir com aquele sistema 3G de, manda embora todo mundo, vê quem fica, corta custo, etc. E que se provou que não funciona, que é a empresa imperialista contra uma empresa de sacerdócio, que é a comparação que o livro faz, que obviamente se você pegar as religiões, ou seja qual for, judaísmo, 6.000 anos, catolicismo, 2.000 e poucos anos, que elas permanecem, entendeu? Fazendo o bem para as pessoas, não querendo massacrar as pessoas. Então, acho que esse livro me ensinou bastante coisa em relação a isso. Empresas que curam. Vale a pena muito ler esse livro. Muito bem.
Não foi tão rápido o Mas quest, tudo bem, mas... a gente já sabe. É porque eu também gosto de falar, então eu entendo. Uma pessoa. Vale repetir meu pai? Pode. Não, é meu pai, meus pais, né? Minha mãe também tem um papel muito importante na minha vida, porque no começo, quando eu era adolescente com meu pai, eu tinha muito conflito com ele. E ela sempre me tratou com muito amor, muito carinho, muito... Minha mãe é fantástica também. Os meus pais, eu acho que são as pessoas que realmente são referências para mim. Eu espero que meus filhos um dia tenham essa referência ao meu respeito. Terão. Vamos ver, né? Terão. Espero que sim. Terão. Espero que sim. A tua mãe também, enfim, viva, tá? É viva. Caraca, que privilégio, hein, Ricardo? Maravilhoso. Tem 70 meu pai tem 82 e ela tem 78. Minha mãe é bem ativa. Que bom, Ela um é baita bem privilégio ter esses pais, assim, para conseguir ver esse legado, né? Porque é um legado que o seu pai lá começou, mas ver esses frutos dando ainda mais frutos, isso deve ser um orgulho, mas tão grande, né, para eles que muito legal, muito bom. Meu pai é fantástico. Eu gosto muito de ter a presença dele. E eu acho que eu nunca, você sabe que sofrer por antecedência você sofre 2 vezes, né? Eu não gosto nem de pensar na falta que ele vai me fazer, mas acho que isso vai demorar mais uns 20 anos. Eu combinei isso com ele. Combina. Eu falei pra ele, se você morrer, eu te mato. Uma frase. Tem uma frase que eu adoro, tudo junto, misturado e agora. Essa é a vida. Isso não dá para ser outra tudo coisa. Junto, misturado e agora. E agora, boa. E um sonho? Um sonho? Não é simples responder essa pergunta, né? Não, porque se olhar qualquer pessoa que vai falar, pô, que sonho mais que o Ricardo possa ter, ele já realizou tudo, né? Assim, mas na verdade não, né? Todo mundo tem que ter um motivo, um sonho, né? Que eu posso traduzir isso em felicidade. Então, um sonho, uma felicidade, eu acho que é você ter o que fazer, é você ter por algo a esperar e ter alguém para amar. Eu acho que isso já faz parte do sonho. Se você tiver essas 3 coisas, você já é um grande sonhador, eu acho. Muito bem. Muito bom, foi muito bom. Obrigada. Imagina, mais uma vez, por prazer. ter aceito o convite, por ter Flávia, espero ter enriquecido aí o seu podcast, o seu conteúdo. Com certeza. Espero aí que a galera aí que te assiste goste. Um abraço a todos e é um prazer também. E eu estou disponível aí para poder ajudar o que for necessário. Eu acho que esse é o nosso papel aqui. Pelo menos esse é meu momento de vida, né? Poder ajudar quem precisa, ou com bate-papo, seja lá como for, a gente está à disposição. É o mentor, né? Eu gosto. Você sabe que eu sou mentor e mentir, né? Porque do grupo mundial de CEOs que eu faço parte, nós temos um programa no Brasil com 1000 membros, e onde eu sou mentor e sou mentir. Então, é muito divertido isso. Então, eu já tive mentores bárbaros, né? Um que eu posso citar, que é muito conhecido do varejo, que é o Dmitry Markak, que foi dono da Dicico. Ele foi meu mentor durante 1 ano. Aprendi muito com ele, muito. O capital humano, no fim, Ricardo, é a melhor coisa que a gente tem nessa vida. Independente do que a gente tenha, com quem a gente se relaciona e com que as trocas que a gente tem e o quanto que cada um pode contribuir com o outro, né? Então, as experiências são diferentes, é tudo diferente. Então, é o que você falou, todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova. E eu vou te falar, eu assim, vou dizer aqui que a gente tem que, as pessoas já nos ensinam todo dia uma coisa nova. Se a gente tem as conexões, é aprendizado todo dia. Com certeza, pode ter certeza que dessa troca de ideias e troca de experiências, eu aprendi, você aprendeu. E é que eu costumo dizer, né? Eu mais aprendo do que ensino, isso que é gostoso.
Mas muito bom. Bom, e para você que ficou aqui até o final, que bom que você pôde ouvir essas histórias aqui maravilhosas, verídicas, né? Genuínas, originais. Se inscreve no canal, não esquece de dar aqui o curtir no vídeo. Se você tá pelo Spotify, se inscreve também lá no nosso podcast. E eu espero te ver aqui no próximo Come Together.